Fala galera, mais um de Cara pro Duque, sensacional. Esse programa é apoiado pelo Grupo Liberdade. Você precisa de segurança, portaria, limpeza, segurança eletrônica, tem que buscar o Grupo Liberdade para sua empresa e condomínio. Eles têm um trabalho excepcional, de muita responsabilidade, o pessoal treinado, e vale a pena e é importante para você. W2A, essa camiseta aqui, ó, confeccionada lá pela Ana. O pessoal faz uniformes maravilhosos, também procura o pessoal. Bela Limpeza, você precisa de produto de limpeza, insumos, tem um estoque maravilhoso, pronto atendimento. O pessoal também realmente faz um trabalho para condomínio de excelência. E Focus Mídia, todo elevador tem que ter lá uma tela falando de informação. Você sobe no elevador sem nada, você fica com depressão. Você sobe com Focus Mídia, você tem informação lá em tempo real, muito bacana. E falando sobre elevador, eu trouxe um especialista, um cidadão, meu amigo, que fala de elevador como ninguém. O Wellington, você tá bom? Tô bem. Prazer em ter você aqui. Prazer enorme estar aqui participando desse bate-papo, poder falar de um assunto tão importante. Efrata. Efrata Elevadores. Efrata Elevadores. Isso. E é importante, né? Muito, demais. É fundamental. Por que o pessoal... Eu queria fazer uma pergunta antes de você se apresentar formalmente. Sei que o Brasil todo te conhece. E vai conhecer mais, né? Porque aí um ajuda o outro aqui. É verdade. Por que o pessoal tem essa resistência de falar de elevador ainda? Pois é uma ótima pergunta. O elevador é um tema muito... É sensível. Muito sensível, né? Assim, tem um tabu aí, né, em falar sobre isso, porque você está falando de segurança, né? E existe aquele mito, né, das empresas assim, quanto menos eu falar, melhor, eu não me comprometo. Ponto. É isso. É isso. Agora, fala um pouquinho de você, como é que é o processo da Efrata. Bacana. Conta um pouco da tua vida aí. Bem, eu comecei a trabalhar com elevadores em 1997, 98, por aí. Até então, o elevador para mim era chegar em casa, apertar o botão, subir, descer, enfim. E entrei numa empresa de elevadores para trabalhar como estagiário e permaneci nessa empresa aí por aproximadamente 20 anos, né? Passei por quase todas as áreas da empresa, né? E em 2014 eu me lancei no mercado como empresário aí, né? Eu resolvi empreender e abrir a minha empresa, Efrata Elevadores, né? E nós estamos aí no mercado desde 2014, né? É uma empresa especializada em manutenção, assistência técnica e modernização técnica e estética em elevadores, escadas, esteiras rolantes, plataformas para portadores de mobilidade reduzida. Bacana. E estamos aqui para falar sobre esse desafio, né? Que na verdade não é desafio. Você sabe o que eu falo? Tudo na vida é manutenção. É você ter a prevenção. Eu estou na área de segurança. Sim. Se eu não tenho prevenção, eu estou em risco. Exato. Certo? Então, eu acho que para funcionar tudo isso que você falou, é o ir e vir das pessoas, né? Como é que eu olho por atrás da cortina? Isso aí está realmente... Porque quando eu entro em elevador, eu sou já da era lá de trás, né? Eu já passei da curva, né? Minha idade não nega, né? Eu falo assim, será que funciona? Será que tá tudo bem? Mas eu estou indo, porque eu tenho que ir. Tem que ir, não tem outro jeito. Eu já fui. Se acontecer alguma coisa... Como é que é isso? O pessoal se preocupa realmente com isso? Bastante. E eu, antes de entrar na área, eu não fazia ideia do que era o bastidor, né? O que está por trás ali do botão que a gente aperta para subir e descer. Então, existe todo um trabalho, uma estrutura por trás ali para garantir que você aperte o botão, o elevador chegue, você suba de forma segura e confortável, né? E as pessoas se preocupam, hoje em dia, muito mais com isso, não é? Principalmente com o crescimento das empresas conservadoras, independentes, né? Existia um mito no mercado de que
Se o equipamento é da marca X, eu tenho que fazer com a montadora X. Se o equipamento é da marca Y, eu tenho que fazer com a montadora Y. E isso não é verdade, né? Fora do Brasil, isso já não acontece há muitos anos. No Brasil, tem crescido de forma exponencial. Então, hoje, existe uma preocupação maior dos síndicos, dos administradores de condomínio, sobre o ponto de vista de segurança, né? Como funciona o meu elevador, as pessoas querendo mais informação. Nós vivemos numa era da informação. IA, Google, enfim. Então, hoje as pessoas se conversam muito mais, a velocidade das informações. Então, isso faz com que as pessoas elas participem mais, falem mais sobre o assunto. Por isso que é importante a gente estar aqui batendo um papo sobre esse assunto tão difícil, tão sensível. Porque tinha um estigma também, que eu me lembro lá atrás. Eu já morei em prédio, tá? Hoje eu falo de condomínio há 24 anos, mas eu moro em casa. O pessoal dá risada, ô Duque, que contraponto aí, né? Tudo bem, mas com esse condomínio. Já tive muito. É muito louco. Só que eu penso assim, tinha um estigma que era, as peças são caras. Não vamos mexer nisso agora não, porque é complicado e tal, não sei o quê. Isso caiu por terra, graças a Deus, né? Você me corrija, por favor, que essa fluidez, acho que o ganho de escala, ou essa preocupação maior de trocar as peças e tal, agora é uma conta plausível, né? Dá para fazer um investimento ali no elevador, correto? Sem dúvida. Antigamente, por falta de informação... Ou falta de informação. Né, dos síndicos. Então, o síndico ele se sentia um pouco refém das empresas. Não importava a empresa. A informação ela demorava para chegar, ela não era tão dinâmica como é hoje, né? Então, isso ajudou demais, né? Então, tornou o mercado mais competitivo, as empresas tendo que se especializar cada vez mais, se tornar muito mais profissionais, o mercado se tornou muito mais competitivo. Antigamente, o cliente ele ficava com a empresa A, B ou C por uma força de contrato. Eu tenho um contrato, eu não posso mudar, então eu tenho que comprar a peça cara da A ou da B. Hoje o mercado está aberto. Então, existem N opções do mercado. Então, o cliente hoje ele fica com a empresa pela prestação do serviço que a empresa entrega, né? Pelo preço justo que ela cobra, né? Então, o cliente hoje ele não precisa mais ser refém de nenhuma empresa. Mas eu ficaria muito mais confortável com você, com a Efrata, até porque você é genérico. Você tem que conhecer todas as marcas. Exato. Você se depara com todas, concorda? Sim, nós somos uma empresa multimarcas. Aliás, é multimarca, mas estou falando de todas, mas acho que quantas, assim, 3 ou 4 que estão ali? Principais são 4, 5 empresas. 4 ou 5 empresas, mas tudo bem, você tem que conhecer as 5 empresas. Sim. Então você fala, eu tenho um técnico que ele é multifunção, multi-informação, enfim. Sim. Isso é bom, porque você tem uma equipe bem estruturada, correto? Exato. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos que formar cada vez mais técnicos em elevadores, e não o especialista só. Né? Ele tem que ser um técnico generalista. Por quê? Generalista. O elevador ele é um equipamento que funciona, a lógica dele é igual para qualquer marca. Né? A lógica do elevador ela funciona para qualquer marca. Então, o técnico ele tem que ser técnico em elevadores ou em escadas rolantes, né? Ele tem que ser um técnico. E aí ele desenvolver, ele saber ler um desenho, um diagrama, um manual da empresa A, da B, da C. O porquê aquela equipamento faz isso ou aquilo. Exatamente. Uma é montada de forma vertical, outra horizontal, uma placa não sei das quantas, entendeu? Isso. E hoje nós temos no mercado muitas empresas especializadas em treinamento. Então, essa semana mesmo eu participei da formatura de alguns alunos, né, de uma turma de formação em técnico em elevadores. Que bacana. Eu fui convidado para levar uma palavra lá para o pessoal de incentivo, né, e tudo mais. Então, hoje isso tem crescido muito, a formação de mão de obra. E essa formação é feita onde? Sebrae, Senai? Onde que é? Que vem Existe no Senai, né? E são empresas independentes que são especializadas em formação em elevadores.
Então, por exemplo, no Senai você tem o curso de mecânica, de elétrica. No Sebrae, não, Senai. No Senai. Você faz o curso de mecânica, de elétrica, de eletrotécnica, né? Você tem várias especialidades. Mas essas empresas, elas são especializadas em formação para elevador. Para elevador. Ele forma um técnico em elevador. E está conseguindo captar muita gente para isso? Sim. Bastante gente migrando de outras funções. Exatamente, de outras profissões. Inclusive, um fato curioso, nessa turma agora que estava se formando, tinha um zelador que de legal, condomínio. Meu. Bem interessante. Que bacana. E aí eu perguntei para ele, né, no bate-papo ali, eu perguntei, mas você pretende migrar? Não, eu só estou participando para conhecer mais do elevador. Tá vendo como é que é? Isso que você falou foi fundamental. Um zelador desse vale ouro hoje. É um cara que tem uma visão mais ampla. Ele pode até não querer abrir a porta do elevador, tem uma exigência, né? Sim, não pode. Não pode, é bombeiro ou a empresa. Ou a empresa. Mas ele sabe o funcionamento. Quando ele te chama, até bom para você, né? Sim. Tá dando tal, travou ali, ou um barulho tal. Ele já te dá uma cartilha, sei lá, uma ideia do que... O olhar passa a ser diferente. Ele né? presta mais atenção em algumas questões que um usuário comum não observa. Ele tem um olhar já do técnico, né? Então, mas isso aí acho que vem de uma... É top-down, né? O síndico falou, faz o curso lá. Verdade. Você entendeu? Vai aqui, vai lá no evento, vai escutar o Wellington falar. É esse incentivo que tem que dar, não pode travar o cara. Não, de forma alguma. Esse assunto ele tem que ser amplamente debatido, discutido. Na empresa, nós temos um trabalho, nós chamamos de palestra sobre o uso correto do seu elevador. Então, nós reunimos ali 15, 20 zeladores a cada 2 meses, 3 meses, e lá nós explicamos para ele como funciona o elevador, quais são os pontos de atenção que ele tem que ter, como é o uso correto, como ele deve zelar pelo elevador e cobrar das pessoas no condomínio sobre aquele assunto, né? Então, é um trabalho muito bacana, aproxima o zelador da gente e ele passa a ter um olhar diferente para o elevador. É lógico, a gente não ensina ele a mexer no elevador. Não, mas ele tem um olhar diferente. Exatamente. Então, ele nos ajuda, que foi o que você falou, ele nos ajuda no dia a dia. Olha, está acontecendo tal coisa, olha, eu percebi que está fazendo um barulho diferente ali, dá uma olhada aqui. Então, isso aí tem nos trazido um resultado muito bom. Você sabe que a gente vem falando, esse programa, graças a Deus, ele está me trazendo pessoas maravilhosas como você. E eu dou palestra e dou treinamento de segurança, né? E eu falo para os porteiros, porque quando a pessoa fica presa dentro do elevador, é o pior cenário, porque ela não sabe o que está ocorrendo lá fora. Exato. E aquele desespero, né? E qual que é a prioridade que eu falo pro porteiro? Porque tem a comunicação entre a portaria e a cabine. Sim. Senhor morador, estou vendo aqui o senhor pela câmera, fique tranquilo, entendi. Já acionei a empresa responsável e eles já me sinalizaram. Então, esse cidadão que está na guarita, ele também tem que entender qual que é a tua dinâmica. Sim. Porque aí eles falam, tudo que ele falar pro morador ali, a pessoa que está presa no elevador, para tranquilizá-la e sabedor do que você vai realmente fazer. Porque é uma empresa constituída e séria. Sim. Porque você imagina, eu sou o porteiro, o cidadão ficou preso lá, o Silvério ficou preso, nossa produção maravilhosa. Aí Silvério, tudo bom, fique tranquilo e tal. Aí eu chamo a empresa. E eu estou falando para ele, fica tranquilo, eu já chamei. Está chegando. Em tanto tempo está falando que já vai vir, ele vai acalmando. 1, 2, 3, 4 horas, sei lá. O que o Silvério vai fazer a hora que ele sair, quando ele conseguir sair, que você foi lá salvar ele? Ou a outra empresa foi salvar ele? Aí matar. Não é para cima de mim, mas você não falou que... Sem dúvida. Calma. Bem isso. É isso. Então Mas tem que ter uma interação de todo mundo. Esse trabalho que você faz de treinamento do pessoal é fundamental. Porque eu faço algumas palestras em condomínios para equipes, né? O pessoal vai fazer a
a integração, né? E pede para a gente falar um pouquinho, né? Olha, vou chamar aqui os porteiros, tem muito problema de informação. Então a gente fala um pouquinho sobre o procedimento. Casou que a gente está falando aqui. Exatamente. E eu percebo o seguinte, né? Muitas vezes eu fico na central de atendimento, onde o meu pessoal atende as ligações, as chamadas. Inclusive eu já trabalhei atendendo o telefone, né? Muitos anos atrás, em empresa de elevador, fui atendente. E eu percebo que as pessoas fora do elevador, elas estão mais nervosas do que quem está lá dentro. Justamente. Entende? Acaba Exato. pondo pilha ali. Por despreparo. Por despreparo. Então, a pessoa que está lá dentro, ela pensa o seguinte, poxa, se o cara que está lá fora, que sabe o que está acontecendo, está desesperado, está nervoso, eu aqui que então está acontecendo alguma coisa que eu não estou vendo. Fica pior. Exatamente. Agora, se a pessoa fica ali na porta, tranquiliza, olha, ou dá informação pelo interfone, já acionei a empresa, em tanto tempo a empresa vai chegar. Obviamente que a empresa tem que ter um atendimento ágil, nesses casos, e cumprir, a pessoa fica mais tranquila. Né? A gente sabe que tem casos excepcionais que a pessoa tem claustrofobia, né? Passa mal. Você imagina eu, doido, que eu nunca fiquei preso dentro do elevador. Não, quando eu era pequeno, eu vou contar um negócio para você. A gente tinha umas unidades de apartamento. Meu pai, né? Meu pai e meu padrinho. Já tinha uns 4 anos de idade. Eu sempre fui muito curioso das coisas, né? É uma doida. Aí tá na Vila Mariana. Aí eles na garagem lá e eu fui, pá! O elevador chegou. Eu entrei e foi para sei lá onde. Nossa. Mas meu Deus, eu entrei num choque, gritando, e aí todo mundo ouvindo, aquele desespero. Foi um pandemônio dentro do condomínio. Olha que loucura. Mas depois disso aí, obviamente. Claro. Mas é uma memória que eu trouxe. Você imagina, hoje eu lembro dessa cena de 4 anos, 5 anos de idade. Marcou. Não traumatizou, mas marcou. Aí eu fico preso no elevador. Aí minha ansiedade, volto lá. Minha ansiedade, aí o cara não fala o que eu quero escutar, né? Ou me tranquilizar. Verdade. Falei, ô seu Duque, tá difícil, hein? Aí já era. Aí você vai querer abrir a pessoa, Já tiveram situações de pessoas que quebraram o elevador. Então, aí começa a bater, sei lá, né? Assim, 5 minutos ou menos, a pessoa ela se vê desesperada, ela tem problema de claustrofobia, e aí ela começa a bater, quebrar, danificar o equipamento. E é pior, porque dificulta a saída dela de lá. Só que ela sai ali, né? Ela está fora de si ali, então. Né? Então, a pessoa que está fora, ela tem que estar preparada para essas situações. Não fazer o resgate em nenhuma hipótese. Caso a empresa demore para atender, por qualquer que seja a razão, chame o Corpo de Bombeiros. Né? Que é a segunda possibilidade. Exatamente. É a primeira ou a segunda? É a segunda. É a segunda sempre. É a segunda. A primeira sempre é a empresa. Sempre a empresa. Sempre a empresa. Aí o Corpo de Bombeiro vai e faz. Se a empresa, por qualquer razão que Sim, seja, aconteceu algum demorou, está demorando, a pessoa está passando mal, aciona o Corpo de Bombeiro, mas nunca tente tirar a pessoa de lá. É uma lei, é uma norma, na verdade, né, que proíbe a retirada das pessoas. É sério. E vou te falar, uma boa parte dos acidentes que acontecem com o elevador, eles acontecem justamente no momento do resgate da pessoa. Há uns anos atrás, atendi um condomínio e a mulher do síndico ficou presa dentro do elevador. Aí ele pegou e falou assim, não, deixa que eu resolvo aí, porque eu tenho condição de resolver. Então foi uma atitude totalmente errada e não poderia conduzir dessa forma. Tem que chamar os órgãos competentes. A empresa ou o bombeiro. E mais do que isso, se você tem uma empresa igual a Efrata, que faz um trabalho de consciência, planejamento e tudo mais, é deixar o seu condomínio com as manutenções em dia. Sim. Esse acho que é o principal ponto, né? Exato. Que aí não vai funcionar. Vai funcionar. O que eu falo bastante assim nos condomínios é o seguinte: você tem hoje uma grande quantidade de equipamentos que eles estão entrando
numa idade de obsolescência, Sim, são sim. equipamentos antigos, né? E nós temos uma área dentro da Efrata que trata de atualizações de tecnologia, modernização, que a gente chama. E aí eu falo para os clientes o seguinte: elevador, todo mundo diz que é segurança. Pô, elevador é importante, transporta vidas e tudo mais. Mas e na hora de investir para fazer uma manutenção, um retrofit, será que ele é colocado em primeiro lugar no condomínio? Não, ele vira despesa. Ele vira despesa. Não, mas está funcionando. O que eu mais ouço assim é o cliente dizer para mim o seguinte: Wellington, mas está funcionando, o pessoal não quer investir nisso porque tem a fachada e tem outras manutenções, não que elas não sejam... Então, não é que elas não sejam importantes, mas ela tem que entrar, o elevador, dentro desse planejamento da prioridade de manutenções que o condomínio tem. Assim como ele tem da fachada, ele tem da elétrica, ele tem preparação ali para a renovação do AVCB, etc. O elevador ele não pode ser diferente. Então, ele não pode ser prioridade para o condomínio só no discurso. É segurança, são as vidas e tudo mais. Então, na hora de investir e fazer a manutenção, como você mencionou, o condomínio precisa investir também. Sim, mas é investimento. É investimento. Ele não deixa de ser investimento. De forma Porque nenhuma. imagina, é um ROI, né? Imagina que esse ROI, ele acontece no... O cara vai vender o prédio, vai vender o apartamento. Vai comprar, o cara já começa a olhar da porta para dentro, poxa, né? Elevador bacana, se for mais do que a estrutura mecânica do negócio, sim, é estética, né? Mas ele se sentiu bem, viu que tem um cuidado aquele prédio. Exato. É valorização. O elevador ele é a extensão do apartamento. É a extensão do apartamento. E aí você tem a valorização do imóvel, a modernização do elevador, né, o retrofit, ele está ligado diretamente à valorização do patrimônio. Mas é uma linha ali, é uma linha que cola uma na outra. Então, acho que tem que ter um pensamento de o que eu preciso dentro de um prédio. Primeiras situações, manutenções. Eu quero morar num apartamento, num condomínio. Tem que estar tudo funcionando. Sim. Aquilo que você falou, que o cidadão trabalhou o dia inteiro, chega lá no prédio, sobe pela escada porque o elevador está quebrado. Pô, dá um desgaste. Aí o cara falou, acabei de passar no mercado. É bem isso. Ele chega em casa, ele quer conforto. Ele quer conforto. Né? Todos nós, né? Todos eu moro nós. em condomínio, eu quero chegar em casa, eu quero entrar pelo serviço, pelo social. Não importa, mas tem que usar. Né? Mas a empresa ela tem que garantir a disponibilidade do elevador, né, para o morador. A gente tem na empresa alguns contratos que nós chamamos de contratos de performance. Então, em contrato eu garanto para o cliente X% de disponibilidade. Ponto. Então, de tantas horas no mês, eu garanto para você 95% de disponibilidade. É um SLA bom. Excelente. Excelente. Né? Para o condomínio, ali é uma garantia. E a partir dali, caso eu não garanta essa disponibilidade, eu começo a ter reduções no valor do contrato de manutenção. Né? E, evidentemente, que assim, o cliente fala para mim, não, Wellington, mas eu não quero desconto, eu quero que o elevador funcione. Só que eu, como empresa, quero receber. Então, se eu quero receber o valor integral do contrato, eu tenho que garantir que você... Funcione tudo. Exatamente. Já tem em São Paulo? Aqui em São Paulo, capital. São Paulo, capital. Grande São Paulo... Grande São Paulo também. Também. Guarulhos, Osasco, Alphaville, ABC, uma parte do ABC ali próximo à Vila Prudente. Na divisa, né? Bem na divisa ali, na Avenida dos Estados. E como é que você enxerga condomínio hoje? E aí eu vou engatar outra pergunta. Como é que você enxerga os síndicos hoje? Muito bem. Os síndicos hoje são, independente de ser o síndico profissional orgânico, eles são mais profissionais. Beleza. Né? Eles têm mais informações, são síndicos que se preparam muito mais para aquela função. Também né? acho. Antigamente, era muitas vezes uma pessoa aposentada e ninguém quer pegar, então eu vou ser síndico. Né? Vou cuidar aqui do condomínio. Hoje em dia não é mais Antigamente, assim. acho que era um zelador melhorado. É um zelador melhorado. É um zelador com autonomia. Com autonomia, com poder autonomia e responsabilidade. Lá atrás, viu, gente? Lá atrás. Hoje os síndicos são maravilhosos, a gente ama síndico, né? Sem dúvida. É isso aí. O síndico então, é parceiro. É parceiro. Então, hoje os síndicos estão mais preparados, eu vejo dessa forma. Né? Eles têm muito mais informação, eles são mais questionadores, né? E cobram mais.
Visitam você. Visitam a empresa. Que é fundamental também. Tem que conhecer a empresa. Visita a instalação da empresa, veja a estrutura que ela tem. Né? Isso faz com que a qualidade do nosso trabalho ela se eleve. Né? Quanto mais o cliente exige da empresa, a régua sobe. Então, a gente tem que nivelar por cima. Né? Então, hoje eu vejo o síndico dessa forma, muito mais participativo. Ele quer saber, ele precisa saber, ele quer relatório, ele quer estatística, né? Ele quer saber como é que está o desempenho, o que tem de novidade. Então, é um síndico muito mais antenado. Até porque ele é um multiplicador da tua estrutura para os moradores. Sim. Porque quando vai ter um retrofit, se ele sabe, você explicou para ele por quê, o que está incluindo isso tudo, ele consegue transmitir de uma forma mais fluida. Exato. Para o pessoal. E a aprovação, obviamente, ela é mais fácil. Né? Ele tem que estar preparado para levar essa informação, porque a empresa muitas vezes não tem o acesso. O acesso, né? Ele não tem acesso ao morador. E o condomínio eu vejo hoje assim, já um pouquinho mais complicado, né? Porque as pessoas hoje elas participam mais, têm mais informação, mas assim, eu percebo que com os grupos de WhatsApp, de condomínio, isso atrapalha o síndico muitas vezes. Né? Da mesma forma que, em algumas situações, ajuda bastante a comunicação, né? Dá uma dinâmica bacana para o condomínio, isso muitas vezes inflama as pessoas, assim como as redes sociais hoje. Né? Tem o lado bacana, mas tem um lado que não é muito bom, que atrapalha, que ofende. Então, eu vejo o condomínio que julga, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas elas vão para trás ali do telefone e começam a escrever o que quer, o que acha, da forma que quer, da maneira que quer. As pessoas, uma boa parte das pessoas hoje participam mais, ficam mais no condomínio através do trabalho home office. Então, elas prestam mais atenção em coisas que muitas vezes não prestavam. Então, antigamente eu entrava no prédio, eu saía do prédio de manhã e voltava à noite. Hoje não, eu trabalho no prédio, então eu estou lá durante o dia, eu vou receber o iFood, eu volto, eu ando no elevador nesse momento, aí eu observei alguma coisa. Então as pessoas elas estão mais no condomínio, né? Eu vejo o condomínio dessa forma hoje. Eu acho que a oposição ela é boa, a oposição inteligente. Exato. Eu tenho que ter oposição. A situação ela está sempre do meu lado. Mas a oposição inteligente, ela me norteia para a qualidade do teu serviço. Exato. O problema é que essa oposição ela é contaminada. Por gente que não está sabendo de nada, que usa e que só está falando por falar. Às vezes o cara desce de escada, gente, e fica falando mal do elevador. Eu tô falando alguma bobagem? Não, é bem isso mesmo. E nunca usou. As pessoas, elas estão, de modo geral, do que assim... A minha visão, elas estão intolerantes. É justo. Entende? Isso. Elas não querem, assim, não quer saber, não importa, isso aí, eu estou pagando, e não é bem assim. Não é bem assim. Né? Porque viver numa comunidade, primeira coisa, quer mudar para condomínio, tem que gostar de gente, pelo menos. Sim. Você não é obrigado a conhecer o vizinho. Tudo bem. Mas você... Em dado momento, você vai cruzar com alguém ali. Você vai conviver com ele. Você vai conviver, né? Mas, assim, se não gostar, não funciona. Vai morar em casa. Você sabe por que eu fui morar em casa? Eu não aguentava mais tomar multa. Meu filho enlouqueceu. Hoje ele tem 32 anos de idade, me deu uma neta linda, de 8 anos de idade, maravilhoso, né? Eu estava fazendo uma live, ela entrou no meio da live, isso aqui. Ai, que bacana. É bacana. Só que assim, eu não aguentava mais. Eu falei assim, eu tô errado, porque eu não estava conseguindo segurar ele, certo? Então, por que eu vou atrapalhar a vida do outro? Então, o que eu fiz? Eu fui embora. E tudo bem. Mas você tem que ter uma consciência que você está falando. Sim. Ali você tem que respeitar, né, o direito do outro ali, né, o seu termina ali quando começa o do outro. Então, você está convivendo com as pessoas, né? Então, você tem que ter tolerância ali, entender que, pô, eu estou fazendo isso aqui, vai afetar o outro ali, né? E as pessoas hoje estão... Isso no geral, né? Assim, a gente está falando do condomínio, mas, de modo geral, eu percebo a pessoa na fila da padaria, no supermercado, no trânsito. Porque né? isso impacta a nossa vida lá. Sem dúvida. Quer dizer, você está trabalhando dentro de um condomínio,
o teu funcionário está lá, o mínimo é um bom dia, tá tudo bem. Você está arrumando o elevador, tá parado? Tô aqui no como é que chama? Depois da cabine? No poço? Do poço. Tem que arrumar para te deixar tranquilo amanhã, ou depois, ou à tarde, sei lá. Mas já vem com uma... Veja só, a gente realiza manutenções periódicas, né, mensais. Então, todo mês, independente de você precisar ou não, você vai lá. A gente vai lá. É lei. É lei. Né? A empresa ela tem que realizar manutenção mensal. E muitas vezes, quando a gente está falando aqui de intolerância, muitas vezes o técnico está lá, está fazendo uma manutenção preventiva, que é o que você falou, pô, a gente tem que prevenir os fatos. Ele está fazendo uma manutenção preventiva, que é para evitar um problema futuro, uma corretiva. Que é mais caro. E o morador passa lá e fala, poxa, o elevador está parado novamente. De novo esse elevador parado? Essa frase. De novo esse elevador parado? Essa frase. E ele está realizando a manutenção preventiva. Então, o que nós temos feito na empresa? Na maioria dos casos, né? A gente está trabalhando para que todos sejam cobertos com esse procedimento. Mas, assim, nós estamos comunicando os clientes sobre a manutenção preventiva para que ele possa divulgar aos moradores antecipadamente que vai ter uma olha, dia tal, hora tal, o elevador tal vai estar parado para realizar a manutenção. Está quebrado. Está em manutenção preventiva. Para que aquele equipamento funcione perfeitamente. Exatamente. É porque existe aquela coisa, separar, entender o que é o português, né? Decifrar a nossa língua. Quebrado é uma coisa, manutenção é outra. Exato. Então isso aqui é para... O pessoal põe tudo no mesmo balaio. Põe tudo na mesma coisa. Então não sabe interpretar. Então a gente tem feito isso. Assim, hoje a gente atende a grande maioria dos clientes que nós temos hoje são cobertos com esse procedimento. E aí, agora sim, lógico, o síndico não comunicou, aí é outra coisa. Mas a empresa, ela comunica o síndico e informa, ó, dia tal vai estar parado, vai estar fazendo manutenção preventiva. Para que ele possa divulgar de forma antecipada aos moradores, até mesmo porque, de repente, vai ter uma mudança, né? Sim. Ou chegando, ou saindo, naquele dia, aí o síndico já, hoje não. Hoje não dá, vamos mudar, porque aqui já tem uma mudança agendada. Tal. Ponto. Mas é a conversa. Legal. É isso, tem que ter a comunicação. A comunicação. Me fiz uma dúvida. Você faz condomínio office também? Também. Tem essa medição de fluxo, a quebra, pode ser uma pergunta esdrúxula, tá? Claro. Tem tem a mesma relação ou porque o fluxo da empresa de residencial quebra mais porque é 24 horas, né? A gente subindo e descendo. A empresa tem aquele momento do expediente e para. Tem alguma... quebra mais num, no outro, sei lá. Na verdade, não. Assim, o residencial... Ou para mais, né? O residencial, como você disse, ele tem uma maior utilização, porque é 24 horas. Já respondendo, né? Não, mas assim, uma questão interessante é o seguinte, a quantidade de elevadores e a especificação de cada elevador, feita na construção do prédio, né, vai determinar. Então, ou seja, o office ele tem maior quantidade de pessoas e um maior tráfego. Mas ele tem mais elevadores, são elevadores normalmente mais velozes, elevadores de capacidade maior. É uma outra configuração. Né? Ele tem alguns sistemas, como aqui do prédio, que é um sistema de chamada antecipada. Aquele eu acho top, né, meu? É fantástico. Indica onde está. Exatamente. Então você não aperta nada, você entra na cabine, não precisa nem apertar o botão, ele já vai para o andar que você definiu. Então, essa configuração ela é definida na compra do elevador ali, na construção do prédio. Tá. Essa minha pergunta foi bem banal, assim, bem boba, mas assim, acho que tem muita gente que pode ficar pensando nisso, sabe? Eu costumo dizer que o óbvio às vezes tem que ser dito. Mas muita gente pergunta sobre isso. Assim, mas utiliza mais? Outra pergunta que o pessoal faz bastante é o seguinte, o elevador de serviço, porque ele é de serviço, ele é mais robusto que o outro? Robusto. Não, é a mesma coisa. Mesma coisa. O elevador ele tem a destinação para uso de passageiros e carga. Esses prédios residenciais, até comerciais, esse elevador de serviço ele é de passageiro. É uma opção a mais. É só a destinação dele ali. Não, aqui nós só vamos carregar lixo, ali só vai.
Mas o elevador é igual ao social. É igual ao social. Vai Mesma pegar coisa. numa boa, A mesma coisa. cuidar direitinho para não... Geralmente o de serviço não tem nem o espelho, né? Para não ter nenhum danificar nada, se alguém entra com alguma coisa. Isso. E aí vai do mesmo jeito. Do mesmo jeito, da mesma forma. As câmeras. Tem um... Quando a gente instala a câmera, fala assim, aquela tormenta, tem que ir lá, chamar a empresa, porque vai acompanhar. Isso também é uma regra, né? Também. Eu não posso pegar meu técnico, colocar lá e falar, deixa comigo que eu vou subir no carro. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma, né? Eu trabalhava numa empresa, uma montadora de elevadores, há muitos anos atrás, e na época eu era supervisor de atendimento. Então, o pessoal que atendia no call center ali, na assistência técnica. Então, um condomínio ligou para a empresa e aí o zelador falou o seguinte, olha, eu estou aqui com o pessoal da câmera, vocês têm que vir aqui para fazer esse trabalho, certo? Mas eles já estão aqui. Eles já estão aqui, E aí a atendente informou para ele, falou, olha, senhor, o senhor tem que avisar com um pouquinho de antecedência, né? Justo. Então, esse serviço ele é agendado. Ah, não, vocês estão criando caso e tudo mais. Então, eu vou me virar aqui. Acho que uns 20 minutos, 30 minutos depois, o condomínio ligou. Houve um acidente, o zelador veio a óbito, porque ele subiu na cabina, ele foi fazer um procedimento com o elevador ali. Tentando... E faleceu. Meu Deus. Então, assim, é um assunto muito sério, né? E que precisa do acompanhamento da empresa. Assim como você falou sobre a empresa de mídia, Focus Media. Então, quando eles vão instalar, eles acionam a empresa de elevadores para acompanhar o trabalho deles. Porque tem cabeamento. Isso, exatamente. Então, é importante, assim, é fundamental que a empresa esteja junto. Então, é combinar as datas, vai estar tudo ok para que as equipes se encontrem. Isso aí. E faça a situação com segurança. Não Exato. vai lá a esmo tentando azeitar, porque é melhor deixar a câmera parada. Fica sem a câmera. Fica sem a câmera do que... Agenda com a empresa vai lá, faz o acompanhamento. Exatamente. Né? É um risco muito grande. Então, não faça, acompanhe, peça o acompanhamento da empresa, a empresa vai acompanhar, vai disponibilizar um técnico preparado ali para fazer e ponto. E ponto. É isso. É muito bacana. É inegociável. Tá fazendo sentido? Gostou? Muito. Bacana. Primeiro podcast, né? Primeiro podcast. Olha, você não vai esquecer. Primeiro de muitos. Justamente, primeiro de muitos. Espero falar bastante. Não, eu dou sorte pro convidado às vezes. Legal. Ele começa aí em outro podcast. Eu fico feliz da vida, sabia? Mas nós vamos vir aqui mais aqui. Não, vamos vir mais. Eu quero ir um dia numa obra tua, lá na tua empresa, e depois numa sequência dessa daí. O convite está feito. Eu acho que é bacana, para filmar lá e falar, olha, tá vendo? O certo e o errado, sabe? Tem muito disso, desmistificar. É isso aí. Porque esse programa vai para o Brasil inteiro. Bacana. E tem muita gente que tem dúvida. E tem muita empresa também que pode te procurar e falar assim, poxa, olha, então me ajuda com uma cartilha ou um treinamento específico, até para eu melhorar o meu serviço. Sim. Né? Da prestação de serviço lá. Você tem essa possibilidade também, né? Tem também. A gente tem que se ajudar. Tem que se ajudar. Né? Então, assim, o mercado ele está aí, existe uma competição, essa competição ela tem que ser saudável, tem que trazer benefícios para todo mundo, para o cliente, para as empresas, né? E quanto mais a gente falar sobre esse tema, fomentar mais essa questão... Falar de coisas boas, o que foi feito de bom. Exatamente. Boas sobe práticas. A régua de todo mundo. Sobe a régua. Falar sobre boas práticas, falar sobre novidades aí em elevadores, né? Quais são as tendências aí, tecnologia, né? Hoje, né, a questão do reconhecimento facial. Isso, também. É muito bacana. Muito bacana. Nós temos muitos elevadores aí com um sistema de controle de acesso por biometria facial. Tem muita tecnologia embarcada que deixa teu equipamento seguro. Exato. E funcional, né? Porque eu falo, gente, eu encaro o concorrente como uma possibilidade de negócio, de aprendizado e ensinar o cara. Mas assim, na régua, imagina que eu faço um trabalho bacana, mas o meu antecessor foi lá e fez uma bobagem. Ele derrubou a minha credibilidade. Exatamente.
Aí ele fala, mas você vai ser igual o outro que passou aqui? Não, aí até você explicar que não é, já foi 2 horas da Assembleia, não é verdade? Exatamente. Porque você tem que provar que não. Infelizmente, o outro... Mas como é que você buscou também, né? Como é que você avaliou? Como é que você abriu o bid e qualificou as empresas? Exatamente. Tem isso também, né? Tem. Não Então, chamar não tem, não adianta. Tem que fazer um trabalho de equalização e conhecer a empresa. Vida real lá, meu. Pedir alguma referência, falar com os síndicos aí, ver quanto tempo a empresa tem de mercado. Acho que é por aí. Uma vez eu estava com um cara, foi um tempo não muito longe. Hein? Aí eu cheguei, eu falei assim, o que tua empresa tem de melhor? Nossa! Soltou um monte, falou. Falei, beleza, tem 2 perguntas, tá? A primeira foi essa. E o que tem de pior? Tem que saber. Saber. Olha para dentro de você, é uma reflexão. Você vai fazer tudo direitinho. Tem algum gap? Eu vou ajustar. Certo? Mas lá é no laboratório, não usa o cliente como laboratório. Que aí vai prejudicar quem está vindo depois com seriedade. Eu falei sobre isso com a minha esposa, que é minha sócia, né? Ontem, exatamente. É a majoritária. Ela é majoritária, quem manda é ela. Então eu falei exatamente sobre isso. Eu disse assim, olha, mais do que saber o que a gente faz de melhor, nós temos que saber o que nós estamos fazendo de errado. O que nós podemos melhorar. Eu falei aqui. Você acabou de falar. Se a gente combinar. Falamos ontem à noite sobre isso no jantar. Eu falei, olha, antes de mais nada, a gente precisa saber onde nós precisamos melhorar. Mais até do que a gente faz de melhor. Boa. Para melhorar o melhor. Exatamente. É isso. Meu, muito obrigado, viu? Sensacional a nossa conversa. Eu que agradeço pela oportunidade, toda vez que for convidado. Vamos de cara pro Duque, a gente vamos lá e Efrata é na veia. Agora eu quero entrar no elevador e falar, é Efrata? Não, então não vou. não vou não, eu vou de escada. Quero uma mensagem final tua, meu amigo. Aquela câmera é tua, pode falar aí como buscar vocês. Legal. Bom, eu agradeço pela oportunidade. Foi muito bom falar sobre esse assunto tão importante para os condomínios. É uma satisfação enorme. É algo que eu sou apaixonado desde quando eu conhecia o bastidor da área de elevadores. Eu me apaixonei. É o que eu sei fazer. A vida inteira trabalhei com isso. Bom, a Efrata está aí nas redes sociais, no Instagram, né? Você lembra? Efrata Elevador, @Efrata Elevadores. @Efrata Elevadores. Nós atendemos aí São Paulo capital, Grande São Paulo. A gente está à disposição para falar sobre esse tema, né? Se for só para tirar uma dúvida, a gente está à disposição. Tá tudo certo. Tá bem? Melhorar esse mercado. É isso aí. Cuidar do mercado, na verdade. Não é melhorar, é cuidar do mercado. mercado. Porque eu acho que a recorrência é mais fundamental, né? Manter o nível, né? Não é isso? É isso aí. Obrigado, meu amigo. Obrigado, coração. Viu? Fiquei muito feliz. Satisfação. Obrigado. Galera, aí, ó. É isso. Vai pesquisar, vai entender a empresa. Síndicos, eu vou lá buscar você, a gente vai ter empresa. É muito importante. Porque você vai ver como é o trabalho e o que tem de trás da cortina. Tem muita coisa envolvida. Buscar o fornecedor, muito fornecedor sério. E acho que é o conceito de cara pro Duque. Estou trazendo pessoas maravilhosas realmente para que esse mundo condominial tenha uma evolução cada vez maior. Me despeço do meu jeito. Até a próxima. Obrigado.